Bem-vindos a mais um episódio do podcast Doutor Faixa Preta. E é o podcast que a gente fala sobre empreendedorismo e alta performance. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês que vocês possam me seguir nas redes sociais. No Instagram, Doutor Seba Souza. A gente está no Spotify como Doutor Faixa Preta. E a gente também está no YouTube, Doutor Faixa Preta. Você vai poder acompanhar o episódio inteiro do podcast e compartilhar também. Compartilha o episódio, clica no link, já se inscreve no canal e vamos para cima para que a gente possa ter qualidade de vida e ensinar as pessoas também a melhorar a sua qualidade de vida. E como eu sempre digo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. E hoje você vai ver uma história de um empreendedor nato que teve uma vida mais ou menos aí conturbada, mas de muita superação e vitória. Hoje meu convidado é Rogério Ribeiro, CEO e fundador da Restitui Logística, empresa que cresceu 600% na pandemia, iniciou sua vida como office boy e hoje é dono de uma empresa de mais de 30 mil metros quadrados. Isso eu tô falando da empresa de mais de 30 mil metros quadrados, porque tem novidade aí, ele vai contar nesse episódio. Então eu queria, Rogério, te agradecer você ter aceitado o meu convite e eu queria que você se apresentasse aí pra galera e te falar que é uma honra pra mim ter você aqui, porque você é um irmão, um parceiro que eu ganhei aí, que Deus me deu, e eu tenho certeza que esse podcast vai durar aí pelo menos umas 3 horas esse episódio, porque tem muita história. Seja bem-vindo, Rogério. Bom, eu que agradeço o convite, fiquei super empolgado e me sinto honrado. Prazerzão. Tamo junto. Muito te conhecer. Show. Conhecer a tua história. E tô aqui. Que top. Rogério Ribeiro, como estou, né? Não sou. Estou como CEO da Restitui Logística. Que massa, que massa. Uma cadeira que o céu preparou pra mim. Top demais. Pô, Rogério, tua história é sensacional, né? E eu creio que não só a tua história, mas também a história da empresa, né? De tudo que você tem construído ali, que você tem sido usado ali naquele lugar para construir, e a expansão também da empresa e como que essa empresa surgiu, né? Mas a gente tem um propósito aqui no podcast que a gente, além de querer saber da história do empreendedor na parte empresarial, a gente também quer saber da história física desse cara, de todo um pedaço ali de como surgiu, de como aconteceu. Então, me conta um pouco aí da tua trajetória lá desde o início, desde quando você teve uma infância difícil, né? Que você começou a trabalhar muito cedo, né? Tem um pouco aí da tua história. Depois você foi pro exército, e aí depois você foi para uma empresa, e aí tem toda uma história. Então, nada mais, nada melhor do que você para me contar essa história aí. Começa aí com essa história é muito boa, aí, né? Eu gosto de brincar com a câmera. É aquela ali que é a minha? Aquela ali que é a minha? É. Então, ó, presta atenção aí que você vai entender o que vai acontecer na sua vida daqui pra frente. Bom, com 13 anos de idade, eu tava naquele futebol de rua gostoso. Nossa, com a garotada. Cedo, hein? Uns amigos gostavam de jogar bola, outros gostavam de dar um peguinha na maconha. E aí, um belo dia, sai a minha mãe lá de dentro de casa e me pega pelo braço no meio da partida de futebol, na hora que eu ia marcar o gol, e diz pra mim, vem aqui que eu não vou te perder pra rua, não. Bota o chinelo, vamos ali comigo. Nessa época você morava onde? Eu morava no Jardim Munhoz, em Guarulhos. É Guarulhos mesmo? Guarulhos. Tá. E aí minha mãe me leva pra casa de uma amiga dela, que a filha dessa amiga dela era advogada, a doutora Edna de Carvalho Soares. Nome da minha mãe, né? Edna. Beijo. E, rapaz, minha mãe me levou pra lá e disse pra Edna, olha, sua mãe me disse que você tá precisando de um office boy e tá aqui o seu office boy. E ela disse, eu tô precisando mesmo, pode começar amanhã. 13 anos? 13 anos de idade. Nossa. 13 anos de idade, no dia seguinte ela me entrega uma pasta com um documento para eu protocolar num fórum, numa cidade ou num município chamado Itapecerica da Serra, que eu não sabia nem como chegar lá. Meu pai, quebrado, hein? Você é louco. E aí começa a minha carreira de empreendedor aí como office boy. Desenrolava como? Desenrolei, pegava o guia, abria o guia. Ia de ônibus? Pegava o busão, o metrô, o trem e chegava no destino. Que doideira. 13 anos de idade. 13. Pego o meu filho hoje, Davi, com 13 anos de idade, manda ele na padaria, cai a 2 quarteirão de casa, não sabe por onde vai. É desse jeito. E a mãe não deixa ir.
Ô, Rogério, e aí depois você manteve esse emprego aí por quanto tempo? Eu fiquei uns 2 anos nesse emprego. Eu sempre fui muito versátil, não parava em lugar nenhum. E aí você tinha já uma cabeça empreendedora, o que você acha que com 13 anos de idade isso te ajudou na tua cabeça empreendedora? Olha, 13 anos de idade, eu só entendi o seguinte, que você trabalhando você consegue conquistar a sua liberdade financeira, porque tudo era na dependência do meu pai. Com 13 anos de idade, quando eu recebi meu primeiro salário, eu entrei numa loja lá na São Bento e entrei num crediário da Zogby. O meu primeiro crediário com 13 anos de idade, cara. E comprei lá o meu tênis da 775, comprei a calça que eu queria, a jaqueta que eu queria, a camisa que eu queria. E eu entendi que trabalhando eu poderia alcançar mais rápido os meus objetivos do que ficar dependendo 100% dos recursos do meu pai, que eram bem apertados na época. Uhum. E o Exército Brasileiro aos 18? E o Exército Brasileiro aos 18, e detalhe... Mas foi rápido essa passagem lá pelo Exército ou não? Como voluntário, tá? Pra você que fala que o Exército não ensina nada, eu aprendi muita coisa lá em 1 ano e alguns meses. Eu fui voluntário, eu fui o único maluco que tava no Parque Dom Pedro no batalhão. No batalhão com 500 conscritos. E aí o Capitão Piva pergunta, quem é voluntário aí? Aí eu levanto a mão, falei, vai ter mais uns caras aí. Ninguém. Só eu. Nossa. Aí ele diz, sai de forma aí, a partir de agora você é meu peixe. E aí o cara não ganhava nada naquela época, né? Um soldo de salário. O que é o soldo de salário? Meio salário mínimo. E na época era o quê? 100 reais. Né? R$75. Acho que o salário mínimo era 150. Pequeno, pô, porque... R$75, mas aí cortava o cabelo. Naquela época eu tinha cabelo. Hoje eu raspo. Hoje você tinha. Eu tinha cabelo. Então os caras passavam a maquininha aqui do lado e cobrava. Te dá um coturno e cobra. Então esse meio salário, na verdade, no final não vinha nada. E aí você abandonou o Exército? E aí eu abandonei não. E aí eu tinha um projeto de seguir carreira no Exército. Eu queria ser militar de carreira. Mas aí eu pensei, como o homem pensa, né? Com a parte baixa do corpo. E aí acabei engravidando uma pessoa. Você teve um relacionamento. Tive um relacionamento nesse período e aí eu tive que pedir baixa do quartel para poder sustentar uma criança que estava vindo ao mundo. Seu primeiro filho? Meu primeiro filho, Bruno Ribeiro. Com quantos anos, Brunão? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Passaram 30 anos dessa história. Já se passaram 30 anos desse... Eu acho que o tempo tá voando muito rápido e eu tô ficando cada dia mais jovem. E aí depois do Bruno você teve outro? Depois do Bruno, com essa mesma pessoa, eu tive o Gabriel. Você se manteve casado esse tempo? 11 anos. 11 anos. E aí teve o Bruno e o Gabriel. Que são presentes que Deus me deu. Do relacionamento foi a melhor coisa que surgiu. E aí depois você teve que recomeçar a sua vida profissional nessa época. E aí nessa época eu tive que... Dei baixa do quartel, na primeira oportunidade que eu tive, eu saí do quartel. E fui trabalhar com uma empresa de transporte na cidade de Guarulhos, ali no bairro de Cumbica. E a oportunidade que me deram era de auxiliar de serviços gerais. Então, faxineiro. Então nessa época você teve o primeiro emprego e foi numa empresa de transporte. De transporte. Ó a parada aí. Tinha que começar a aprender, tinha que aprender alguma coisa sobre transporte, aí eu fui aprender a varrer o chão. E foi muito interessante. Porque um dia eu tava varrendo o pátio e faltou um ajudante. E o patrão perguntou, sabe carregar? Pode ajudar a carregar? Eu falei, posso. Ele falou, então sobe lá, ajuda a carregar o caminhão. Passado mais alguns dias, faltou um conferente e ele perguntou, sabe contar? Eu falei, sei contar. Sei contar, pô. Então confere isso aqui pra mim. Lê a nota. Aí conferi, lê a nota. Isso você começou a auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais. Põe pra dentro do caminhão. E aí, quando foi tendo as oportunidades de auxiliar de serviços gerais, eu fui promovido a ajudante, de ajudante a conferente. E um dia lá, fazendo a conferência de uma carga, a gente estava esperando o emissor chegar e ele não chegava e precisava liberar o caminhão. E aí o patrão pergunta, Rogério, sabe datilografar? Eu falei, sei. Alguém aqui sabe o que é datilografia? Não, isso aí é antigo, né? Tô zoando. Isso era a melhor tecnologia da época, pô. Era aquela maquininha. É isso, tava chegando a máquina elétrica da Olivetti, pô. Nossa, Rogério. E aí eu disse, sei datilografar, e aí eu fui lá e fiz o serviço de emissor, e aí eu fui promovido, passei a ser emissor. Tá. E logo esse dono dessa empresa abriu uma agência de cargas ali na rua Helvétia, e eu fui promovido a agente de carga e fui trabalhar
fora É do o VET aqui departamento. centro, né? Centro é a famosa boca do lixo ali. Cracolândia. Cracolândia. Pode crer. Era uma loucura ali na época, hoje é pior. Na época já era. Já era. Ali é a boca do lixo, é verdade. Era a boca do lixo. E Só tinha um buraco no meio da parede. E só que E o os cara fazia- grande tinha confusão negócio do momento naquela época era cola. Tá. Cola de sapateiro. Não era crack. Não era crack. Doideira. E aí a gente viu toda essa evolução do crack chegando e como é que as pessoas viraram zumbi, Naquele né? lugar. Quem assistiu Walking Dead, É, isso aí. assiste o filme e vai dar um rolê na Cracolândia, a mesma É coisa. a mesma coisa. E aí depois você se transformou em emissor. E aí foi pra essa outra empresa. Como é que foi? Fui trabalhar como agente de carga um período nessa mesma empresa e depois eu me desliguei dessa empresa, saí dela. Mas aí, a gente de carga já era um diretor? Não? Não, era um cargo um pouquinho mais destacável dentro da empresa, dentro da companhia. Tá. Mas eu também não consegui me manter lá por muito tempo. Acho que foi uns 3 anos lá e E por que você saiu fora? eu queria algo melhor. Tá. Eu sempre busquei algo melhor. Eu sempre busquei ganhar um pouquinho mais. Entendi. Eu sempre me doei muito naquilo que me foi pedido para que eu fizesse. Então, você tem que fazer das 7 às 5 da tarde. Eu fazia das 6h30 às 10, 11, meia-noite. Tá. Então, eu nunca fiz aquilo que me pediram. Eu sempre fiz além daquilo que me E pediram. você recebeu uma proposta? E aí, eu recebi um convite para trabalhar num grupo em Guarulhos chamado Grupo GPT. Inclusive, quero deixar um abraço para o Antônio Augusto, que foi o presidente desse grupo. Legal. Grupo magnífico que me honrou muito no período em que eu trabalhei lá. Fui convidado por uma agência e fui trabalhar no Grupo GPT, entrei como auxiliar administrativo, rápido fui promovido a assistente comercial, e aí eu descobri que o grupo tinha uma companhia aérea, e aí eu queria trabalhar na companhia aérea. Aí conheci a Lúcia Helena, Inquieto. que era lá de dentro do grupo, e convenci ela a me convidar para trabalhar no departamento dela. Aí fui ser assistente comercial dela no departamento de reserva de carga. E fiquei um bom tempo ali, e nessa empresa eu fiquei... Já era em Guarulhos. Já era em Guarulhos. Trabalhei um período lá, tive um problema com um dos diretores do grupo, que me demitiu. Ah, você foi demitido? Fui demitido do grupo. Fui demitido do grupo quando o Gabriel, meu segundo filho, nasceu. Com 15 dias de vida eu fui demitido do grupo. Aí seu salário já era bom. Não era um salário bom, não. Eu ganhava alguma coisa ali na época em torno de, sei lá, 680, 700 Caramba. reais. Meu Deus do céu. Ô, e me fala uma coisa. Essa demissão foi aquela demissão que quando você botou a empresa pra vender mais, o cara te mandou embora, não? Não. Não, essa tá um pouquinho mais à frente. Essa é uma das, né? Não me deixa esquecer, mas tá um pouquinho mais pra frente desse momento. Nesse momento dessa demissão, eu sou convidado por fui demitido nesse dia. Tá. Eu e um gerente comercial da empresa foi demitido. E o Gabriel tinha nascido? E o Gabriel tinha 15 dias de vida. Meu Deus, cara, que loucura. E eu morando no fundo da casa da sogra, que era um centro de macumba. Então você imagina que nível que tava a minha vida Você era, né? sentimental e espiritual. Eu era bravo, eu era do candomblé. Era do candomblé. Mexia comigo, botava o teu nome na macumba, literalmente. Na boca do sapo. De trazer a galinha pra nós comer. Mal, moral da história. Esse Alberto Campos me liga e diz pra mim o seguinte: Rogério, você também foi demitido, eu tô sabendo que você saiu do grupo e eu tenho um convite pra te fazer. Outro cara que era do grupo. Do grupo. Falou, eu tô indo pra uma nova companhia aérea que tá nascendo em Guarulhos e você é meu convidado, se você topar. Eu falei, onde fica? Ah, fica em Cumbica, tal. Eu falei, topo, perto de casa, tá começando. E eu imaginei o seguinte, empresa que tá começando vai ter mais oportunidades pra mim. Com certeza. Só que o salário era R$350. Pô, metade, menos da metade. Menos da metade pouquinho do que da eu ganhava. metade que você ganhava. Menos da metade do que eu Menos da ganhava. metade. E aí eu tinha uma oportunidade de trabalho no bairro do Limão, numa empresa na época chamada Equatorial Transportes. O salário lá era R$895. Ficava um pouquinho e ia chegar no Limão. Mas eu decidi ficar na lá. empresa de R$350. E Tá. foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida profissional. Sério? Porque a empresa decolou. Quando eu cheguei lá, a empresa tinha um problema. Ela estava com o avião parado em Manaus e não tinha carga para voar. Tá. E o pouco tempo que eu passei no grupo GPT me levou a conhecer algumas pessoas como um dos diretores da Dismac. Entendi. E aí eu ligo para esse diretor e falo para ele, cara, eu tô numa empresa nova, numa companhia nova aérea aqui em Guarulhos e a gente tá com um problema. Eu tô com o avião parado em Manaus, você não tem carga para descer? O cara falou, tenho. Tem. E a partir de hoje a carga é sua. Nossa. Você que vai me atender? Eu falei, eu que vou te atender.
E aí enchemos o avião de carga da Desmac e o avião começou a voar Já diariamente. Trouxe renda pra empresa. Trouxe renda para a empresa. E aí o meu salário aumentou. Saiu de R$350, passou a ser R$895. Pô, aí melhorou já, hein? Já deu uma melhorada. Já deu um up, Depois de um tempo já passou para R$1.200. Tá. E aí nesse processo, essa empresa a qual eu fui trabalhar, ela fechou um contrato com a Itapemirim. Certo. Itapemirim, para quem não sabe, no passado tinha 5 aviões cargueiros. Olha aí, velho. E eu fui ser coordenador nacional de voos da Itapemirim. Isso é muito louco, porque quem não sabe, nem sabe que a Itapemirim tinha avião, né? Nem sabe, só acha que Eu é achei essa que era Itapemirim ônibus. que apareceu agora aí com o avião de passageiro e que já foi embora. que Não foi é embora. essa. Não é. Era a ITA, Itapemirim Transportes É Aéreos. um grupo, né? Era um grupo. E fazia voos de aviões cargueiros. Nossa. E eu fui ser o coordenador nacional de voo dessa empresa. Entrei pela porta da frente da Itapemirim, convidado a trabalhar lá. E você saiu da outra. E aí saí da outra. Caraca, Rogério. Na verdade, a outra, como fechou um contrato com a Itapemirim, demitiu todo mundo, inclusive eu. Ah. A Itapemirim pergunta pro diretor dessa empresa, você tinha alguém lá que coordenava isso para vocês? E aí o senhor Luiz Otávio, na época, disse, não, tem É o Rogério. Tem um Rogério e tal. E aí eu fui convidado a trabalhar na Itapemirim. Certo. Fiquei na Itapemirim, pasmem, 1 ano, certinho. Num sábado eu recebo um convite do dono do grupo GPT, que foi o seu Antônio, que eu acabei de mandar um abraço Do para ele primeiro aqui. grupo. Do primeiro grupo, que eu fui demitido quando meu filho tinha 15 dias de 15 vida. dias de vida. Eu recebo uma ligação do seu Antônio dizendo para mim, filho, vem para cá. Quero você aqui coordenando os nossos voos. Nossa. E aí? E aí eu fui sincero com ele, falei assim, Antônio, poxa, o histórico da Beta no mercado é tão ruim. Avião sujo, que vive em manutenção, que voa dia sim, dia não. Ele falou, vem pra cá e me ajuda a colocar esses aviões pra voar. E aí topei o desafio, fomos pra lá. Você foi? A proposta foi irresistível. O salário era R$2.500, mais ajuda de custo na época. Tá. Eu tô falando há 24 20 e anos poucos atrás. Era um excelente salário. E aí eu voltei pro grupo e o diretor que me demitiu teve que me engolir, porque ele fazia parte de uma das empresas do grupo e ele usava os aviões do grupo para transportar a carga dele. Só que eu tinha um objetivo, aumentar a receita do grupo. Então, para aumentar a receita do grupo, eu não podia ter cliente com tarifas baixas. Tá. Então, a empresa do grupo teve que procurar outro lugar para embarcar, porque a tarifa dela era muito baixa. Foi mesmo, velho? Foi dessa forma. Que top, hein? Ele deve ser feliz. E a até gente cresceu bem a receita. Quando eu saí da companhia, eu voltei em 1997 e saí da companhia em outubro de 2002. Um salário de R$8.500. Fora os prêmios que eles pagavam pra gente no final do ano. Saí porque eu era arrogante, saí porque eu era prepotente, saí porque eu achava que eu era o cara, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Cristo, eu pisava nas pessoas, eu humilhava as pessoas. E extremamente arrogante, eu cheguei em casa um dia e falei pra Amanda, falei, eu tô de saco cheio desses caras, cobrança, tem hora pra entrar, não tem hora pra sair. E tinha gente crescendo nas minhas costas, eu trabalhava para sustentar algumas pessoas, né? Para manter o status de algumas pessoas. E aí a Amanda falou a palavra que eu queria ouvir. O que ela falou? A decisão que você tomar, eu tô com você, amor. Não. Tudo que você queria, né? Hoje, mas ouvir. você acha que isso foi uma atitude pela sua arrogância mesmo e foi um erro? Foi um erro. Tá. Foi pela minha arrogância e foi um erro, porque eu disse pra Amanda, se eu chutar o balde hoje, amanhã eu tô contratado, amanhã eu tô na Vare e amanhã eu tô numa outra companhia aérea qualquer aí. E qual foi as consequências disso aí? A consequência foi que eu saí de um salário de R$8.500 em 2002 e no finalzinho, no meio de 2005, eu tava ganhando R$1.500 numa empresinha fundo de garagem. Mas fundo de garagem não porque eu tô menosprezando a empresa, não, porque Era realmente muito pequeno. era no fundo de uma garagem. garagem mesmo. No fundo de uma garagem, era uma empresa muito pequena. Ganhando R$1.500, só que só a pensão que eu pagava do meu divórcio Tá. era R$1.850. E nesse período aí que você ganhou muito dinheiro e tal, você se divorciou. Nesse período eu me divorciei. Tá. Divorciei em 2001. Fechou. Aí começou a sofrer as consequências. Aí comecei a pagar o preço, porque eu fui caindo, né? Tá. Eu fui caindo, eu fui descendo e cheguei nessa condição de R$1.500, uma luta muito grande, morando de favor na casa dos meus pais, já vivendo com a Amanda, que você conheceu, que hoje é minha atual esposa, e muito envolvido com o espiritismo, muito envolvido com o candomblé,
E eu ouvi uma voz que dizia pra mim, cara, olha a derrota que é a tua vida. Que loucura, cara. Você não serve pra criar teus filhos, você só dá trabalho pros teus pais. Tu conto pra R$1.500 e começou a ver uma loucura, hein? Total. E aí eu ouvi essa voz como eu falo com você aqui e você me ouve. Tá. Era como se uma pessoa tivesse sentado do meu lado falando comigo. Cara, você vive de favor, tua vida é uma derrota. Uhum. Não tem jeito pra tua vida. Pega aquele revólver que tá no porta-luva e dá um tiro no céu da sua boca. Resolve isso, cara. Você só dá trabalho pros teus pais, sofrimento pro teu pai, sofrimento pra tua mãe, sofrimento pras tuas irmãs. Você come porque levam uma cesta básica pra você comer. E dentro dessa empresa, que eu fui convidado a trabalhar nessa empresa por um cara que se dizia ser meu amigo. Tá. E até agradeço a ele, sim, pela oportunidade que ele me deu, sabe? Eu acho que não tenho mágoa disso. Mas, enfim, a empresa dele tinha um faturamento baixíssimo. A gente foi pra lá, a gente fez crescer o faturamento, a gente levou algumas contas importantes na época para essa empresa. A empresa decolou e no momento que ela decolou eu recebo uma ligação. 2 anos depois, trabalhando para ele, eu recebo uma ligação. E por telefone ele me diz, olha, eu não tenho mais condições de te pagar. Quando não tinha faturamento, conseguia me pagar. Quando a gente levou o faturamento, ele não podia não conseguia mais pagar. Mas tá bom, tá. Hoje eu entendo isso. Tá. Fui demitido por telefone. Desliguei o telefone, ele pediu para que eu cumprisse o aviso, que eu ficasse mais 30 dias lá. Até Foi demitido por performar muito, né? Por performar demais. E que eu aguardasse ali ele colocar uma outra pessoa no meu lugar e tudo bem. Eu desliguei o telefone e ali eu caí no pranto, Seba. Só chorar. Comecei a chorar desesperadamente, compulsivamente, porque na minha mente eu entendia que aquele lugar era a última porta que existia pra mim. Ô, Jário, mas quando você saiu dos outros lá, você fechou porta? Muitas. Você fechou mesmo, acabou e seguiu pra frente. Fechei porta e segui pra frente. Fechei porta, como eu acabei de dizer, por causa da arrogância, pessoas não queriam me ver mais. Pode crer. Enfim. Então você não tinha opção de olhar pra trás. Não tinha opção de olhar pra trás. E pra olhar pra trás, teria opção. Mas teria de pedir perdão pra algumas pessoas. E aí a arrogância não permite. Não ia passar por cima de você, né? Não ia me atropelar, né? Uhum. Enfim. Quando eu sou demitido por telefone, eu, após desligar o telefone e começar a chorar compulsivamente, eu, parado dentro de uma sala, olho pro teto e digo, ei, você existe mesmo, cara? Você é Deus mesmo? Porque eu ouço você falar que você ressuscita Lázaro, que você pega do lodo e põe pra sentar com os príncipes da terra. Se você existe mesmo, faz alguma coisa pela minha vida. Tá. Senão eu vou tirar ela. Mas eu não tava colocando Deus na parede. Uhum. Eu tava confessando que eu não acreditava que ele existia, mas que se ele existisse, que ele me ajudasse. Entendi. Esse foi o papo com ele. Mas em que momento, assim, você escutava falar de Deus? Tinha gente que falava pra você? Desde os 13 anos eu era perseguido por esse povo crente. Eu, o povo chato, gente. O povo me perseguia. O povo queria me levar pra igreja. O povo queria, né? O povo orava na minha cabeça e eu dava risada. Eu era endemoniado, né? Eu era totalmente endemoniado. Tá, nem sabia nem o que era, né? Não sabia nem o que era. Não sabia mas já tinha ouvido falar. Mas uma sementinha já tinha sido plantada. Quando bateu na porta ali. Porque quando o desespero bateu, eu lembrei que os crentes falavam que existia um Deus que ressuscitava mortos e que tirava do lodo pessoas desacreditadas e ele colocava para sentar com príncipes dessa terra. Top. E olha eu aqui hoje sentado frente a frente com um príncipe dessa terra, Dr. Seba. Obrigado. Vou buscar essa grana aí lá na realeza, hein? Enfim. Aí você olhou pro teto. E bati esse papo com Deus. Tá. Me levantei, fui no banheiro, me restabeleci, lavei o rosto, voltei pra minha mesa e aí toco o interfone da empresa. Eu tinha umas cargas pra mandar pra Natal. E aí entra uma moça da TAM e a gente começa a negociar tarifas. E eu tô de cabeça baixa anotando o que ela tá falando pra mim. E aí, de repente, ela fala pra mim assim, eu tenho um recado de Deus pra você. Aí eu falei, pode falar. E continuei escrevendo. Ela falou, não, mas pera um pouquinho. Olha pra mim. Para o que você tá fazendo. Aí eu parei o que eu tava fazendo, olhei pra ela, ela botou o dedo na minha cara e falou assim, você clamou o meu Deus hoje. E ele te ouviu. E se você der um passo pra ele, ele muda a tua história. Aí eu travei aqui na cadeira, né? Fechei os braços aqui, já, posição de defesa, né? Psicologicamente, já né? Pra ela. Já olhei e falei, peraí, que tava acostumado de outro jeito, né? Falei, que espírito que entrou aí que eu não vi? Que é isso aí.
Pode crer. Ela não deu uma gargalhada, Nada. não pediu nada e já tá revelando as coisas. Como assim? Já me deu uma confusão aqui na mente. Aí, no mesmo momento, eu comecei com uma confusão mental, porque eu falei, a porta deveria estar meio aberta, Escutou. eu falei alto, ela escutou e tá jogando comigo agora. Ah, Mas aí, ao mesmo tempo, eu lembrei, falei, não, mas peraí, antes dela entrar, eu fui no banheiro, eu lavei o rosto, não tinha ninguém na recepção. pode crer. E aí virou uma loucura. Aham. E aí ela faz um convite pra mim, Seba, ela me convida pra ir num culto de lar, numa célula. Tá. E eu topei nessa célula. Show. E cheguei na célula atrasado, porque eu Toma. passei no endereço 4 vezes e não achei o endereço. Achava. Bom, parei numa rua, liguei pra ela, ela me encontrou, ela com o esposo, me encontrou e me levou pra essa casa. Chegamos atrasados, eu entrei na casa, tava todo mundo de joelho, orando, e eu escutava a oração de todo mundo e ficava ali julgando. Meu, cara louco, tá orando ali, tá falando da família dele, eu tô aqui escutando. E uma voz falava pra mim, a porta tá aberta, cara. Vai embora. O que uma oração desses crentes vai mudar na situação de merda que tá a tua vida? O que essa oração deles pode mudar na tua vida? Levanta e vai embora, ninguém vai ver, tá todo mundo de joelho. E eu tentei 2 vezes levantar daquela cadeira e era como se eu tivesse amarrado ali. E em algum momento dessa luta toda, um senhor que estava do meu lado grita, amém. E aí todo mundo começa a se levantar e do outro lado da sala, Seba, levanta uma senhorinha de saião com coque na Coquezinho cabeça, na cabeça. dá uma sapateada, eu falei, pronto, recebeu. A entidade desceu nela lá. E ela abriu a Bíblia e cara veio louco, mano. ela veio na minha direção com um livro preto aberto assim e começou a falar a minha vida. E aí eu comecei a olhar em Opa. volta assim, ó. Eu falei, não é possível, alguém aqui dentro me conhece. Mal eu Falou sabia, pra ela. mal eu sabia que conhecia desde o ventre da minha mãe. E ela começou a falar a minha vida toda e eu fiquei procurando dentro daquela casa quem que poderia ter contado minha vida pra ela. E não tinha ninguém, né? E não tinha ninguém. E aí acabou o culto e eu fui embora pra casa. E eu cheguei em casa, a Amanda olhou pra mim e falou assim, meu, você tá diferente, você saiu carrancudo e voltou com um semblante diferente. Falei, meu, senta aqui que eu tenho um negócio muito louco pra te contar. Eu fui parar num culto dos crentes. E ela, como assim? E aí eu comecei a contar pra ela o que tinha acontecido. E quando eu terminei de contar, louco. a Amanda olhou pra mim e falou assim, quando vai ter de novo? Você me leva? Falei, não sei, peraí, deixa eu ver. Liguei pra moça da TAM, falei, meu, quando vai ter de novo? Ela falou, são 7 terças-feiras. Agora falta 6, você já foi na primeira. Pode crer. E aí eu fui nas outras 6 com a Amanda. Na primeira que eu fui com a Amanda, Seba, eu fiquei procurando aquela mulherzinha lá, a senhorinha do Não coque tava na lá? cabeça, ela não tava lá. Aí eu deduzi como um bom espírita que eu era, né? Eu falei, a pessoa que incorpora não veio. Então não vai ter revelação. Pode crer. Quem recebe não tá aí, né? Aí um rapaz chamado Pastor Beto começou a pregar lá tal, e de repente ele para na frente da Amanda e fala, por que eu tô vendo uma aliança rompida? Eu tô vendo vestido de noiva, eu tô vendo enxoval, eu tô vendo você abrindo mão de casa, de tudo, e sua família contra você porque você não quis nada da parte financeira. Mas Deus manda dizer pra você, moça, que tudo que você abriu mão, ele vai te restituir 7 vezes mais. E aí ele vira pra mim e fala, e outra coisa, moço, você disse que ela é o raio que caiu na tua cabeça pela 2ª vez. Deus manda dizer que se não coloca ela na sua vida, nem aqui na terra dos viventes, você estaria mais. Então, a Amanda foi um presente que Deus me deu pra que eu pudesse estar aqui hoje dando esse testemunho. Entendi. Porque com as companhias que eu tava andando depois que eu me Eu divorciei, era pra eu estar na vala já. Na vala. E aí vocês se converteram nessa segunda oportunidade no culto de lar? Não, nós fomos nas 7 edições lá dessa célula e não nos convertemos. Eu era um cara totalmente pirado, né? Eu tinha 22 armas em casa, tudo ilegal, tudo louco. Enfim, 22? morava no sobrado, eu morava na parte de cima da casa dos meus pais e na frente da casa dos meus pais tinha uma Assembleia de Deus. Quando eles começavam a orar lá dentro da Assembleia de Deus, parece que o culto deles era dentro da minha casa. Nossa. Eu ficava revoltado, Nego gritando. nego gritando, e um tal de glória a Aleluia. Deus, aleluia, e sai em nome de Jesus, e eu perturbado ali. E aí eu peguei um revólver, eu falei, hoje esse pastor vai baixar esse som aí, porque ele é louco. Foi pra matar o cara. Eu vou lá e ele vai baixar o som. Boa. E aí quando eu fui pra sair na porta, assim, a Amanda na cozinha lavando a louça, como se uma mão encostasse em mim, assim. E aí aquele cara valente, bravo, ficou manso. Ficou calmo. Olhei pra Amanda e falei, tá pensando no que eu tô pensando? Ela falou, tô, liga pra moça da TAM. Eu liguei pra moça da TAM e falei, tem alguma igreja evangélica
Que não seja Assembleia de Deus. Que não seja igual os doidos aqui que estão gritando. Que você possa me levar. Ela disse, tem. Inclusive tem culto hoje. Falei, então, ela falou, vou passar aí e levo vocês. E aí fomos pro culto. Chegamos na igreja, Semar. Negócio muito louco, porque a gente chegou na igreja, tava tendo um congresso de mulheres, nome da igreja, Jesus Voltará. Tá. Lá num bairro chamado Ponte Alta, em Guarulhos. Nós chegamos e arrumaram um lugar, crente é especialista para não crente chegar na igreja, eles arrumaram um lugar na primeira fila. É isso aí. Nos colocaram sentado no terceiro banco. Frente. Não, senta aqui lá e na tal. frente. Quando eu sentei, a mulher que tava pregando aponta lá de cima para mim e fala assim, você aí. Aí eu faço assim. Ela falou, não, você que tá com a mão no peito olhando para trás, você é essa moça branquinha do seu lado, fica de pé os dois, tem um recado de Deus para vocês. E aí ela fala assim para mim, moço, Deus me mostra que esse ano você montou 3 negócios com o homem. Tem gente nos ouvindo, né, Seba? Tem. Você tá tentando com o homem. Você tá tentando na força do teu braço e já não tem dado certo, ó, há muito tempo. Eu acho que chegou o momento de você sentar para ouvir Deus falar com você. Presta atenção. 3 negócios com o homem você montou. Dos 3, nessa ordem, você foi colocado para fora. Você teve 3 sociedades. 3 sociedades. E a última... E a maior, você veio uma longa estrada em lágrimas porque você foi colocado pra fora. Que foi a lá que você entrou na empresa do cara. Que foi lá em Jacareí que eu entrei numa empresa chamada Transgaroupa. Que era logística também. Que era logística também, que eu montei lá, o que eu montei na Restitui. Tá. Eu montei tudo lá e aí entrou um cara como sócio lá do Nelson, que era o meu sócio no aéreo. Tá. E me chamaram pra uma reunião. Olha a estratégia do diabo. 00:30 era a reunião. 00:00, pô? 00:10 eu entro na sala, me apresentam uma pessoa chamada Fábio, esse cara puxa uma mochila e começa a colocar... Foi a primeira vez que eu vi notas de dólares na minha vida. Começou a colocar uns pacotinhos assim, 5 pacotes de nota de $100 em cima da mesa. Nem sei quanto tinha lá. E disse pra mim, olha, pra você continuar tem que pôr dinheiro. Que eu tô entrando, tô pondo dinheiro, empurrou o dinheiro em cima da mesa, assim. Ah, o cara meteu essa? Aí eu olhei pro Nelson e falei, pô, Nelson... Que parada é essa? A gente... combinou, ele falou, Rogério, não posso fazer nada, eu preciso capitalizar a empresa. Eu falei, já entendi. Obrigado. Deus te abençoe. Loucura, pô. Desse jeito? Entrei no Fiatzinho Palio do meu pai, que ele comprou pra mim em 36 parcelas, pra que eu pudesse me deslocar até lá e fazer o meu trabalho. E aí comecei a chorar ali dentro, cara. E essa mulher trouxe essa revelação. Você fez 3 sociedades, ela falou. No altar. 3 sociedades. Tá. E você vê a última, uma longa estrada em lágrimas. E cada lágrima tua contava uma história pra Deus. E aí ela diz assim, Deus manda dizer pra você assim, Salmo 37, entrega o seu caminho ao Senhor. E confia nele. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Quando eu dei por mim, eu já tava lá na frente com a mão levantada, confessando que Jesus Cristo era único, é o único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da minha vida. Top. E aí eu olho pro lado, a Amanda tá do meu lado também aceitando Jesus. O Bruno e o Gabriel, que eram pequenininhos, um tinha 7, outro tinham 3, agarrados na minha perna, com a mãozinha pra cima também, acho que nem entendendo o que tava acontecendo, mas também aceitaram Jesus ali, confessaram Jesus. E aí a gente saiu de lá com uma promessa. Quando a gente faz a confissão, ela vira pra mim e diz assim, Deus manda dizer pra você se associar com ele. Ele vai te prosperar na terra. Porque ele vai te colocar sentado com os príncipes dessa terra. Lembra da oração lá no fundo da garagem? Lembro. Ele vai te colocar sentado com os príncipes dessa terra, que tem muito dinheiro, mas não tem a presença de Deus. E ele tem certeza de que quando ele te colocar lá, o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. E aí acabou o culto. E aí eu entro no carro de carona, dou um cutucão na Amanda assim, falo no pé do ouvido dela assim, falo, meu, esses crentes é tudo louco. Onde é que eu vou arrumar 24 mil reais pra pagar a nossa dívida, limpar o nosso nome que tá no SPC e no Serasa? 24 mil. 24 mil. Tá. 18, 19 anos atrás era a nossa dívida. Nome no SPC e no Serasa. Como é que a gente vai arrumar essa grana com esse cara? Em que esquina eu vou encontrar esse Jesus pra fazer isso? Só que a semana continuou e aí surgiu um desejo de voltar no culto, de ir ouvir a palavra de novo. Uhum. E fomos pro culto. Na semana seguinte ouvimos uma palavra que dizia, Deus vai dar estratégia. Top. E eu, como um cara que começou lá no transporte, né, como auxiliar de serviços gerais,
achava que eu era o dono do conhecimento, que a estratégia ia vir para mim. Tá. E aí um belo dia, a Amanda, eu chego em casa, tava prestando uma consultoria, a Amanda fala, senta aqui comigo, preciso falar com você. Eu, Amanda, pô, tô cansado, deixa eu tomar um banho primeiro. Ela falou, não, senta aqui, que Deus me deu uma estratégia. Aí eu, todo arrogantão, num processo de conversão, digo, Amanda, poxa, eu julgando a Amanda. Pô, você trabalha com calcinha e sutiã, hein? Trabalha nas lojas Marisa. Deu uma desmerecida. Dei uma desmerecida. Aí sentei com ela, ela falou, olha, eu sei que você tá acostumado a trabalhar em grandes empresas, mas se você tiver humildade, a minha mãe cedeu a mesa de passar roupa dela, que era de um escritório do meu irmão, tem um armário e tem um rackzinho e um aparelho de fax. E uma cadeira. Aí foi que surgiu o sonho. Aí que a gente começou a olhar para a possibilidade de abrir a empresa. A restituir. A restituir. Tá. Só que eu disse, tá, mas uma empresa não é só móvel. Tem que ter um local. Ela falou, então, eu fui no mercado hoje e na frente do mercado tem um depósito de material de construção. Em cima do depósito de material de construção tem salas comerciais de 30 metros quadrados, tem uma sala vazia lá. 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Só pra ficar gravado. Grava esse número, 30. 30 metros quadrados. É muito louco. E aí eu saio de casa, ouço ela, saio de casa no dia seguinte, vou até o depósito de material de construção, chamo a dona do depósito e falo pra ela... Eu queria ver a sala, ela me mostra a sala e... Você gostou da sala, Rogério? Não, não gostei da sala. Não tinha nada a ver com os ambientes que eu tinha trabalhado. Enfim. Eu vou conversar com essa mulher e aí ela fala pra mim o seguinte... Mas você não gostou da sala porque você viu que era pequenininha. Era pequeno, era sujo, não tinha beleza. Eu queria os aviões de carga já gigantes. Eu queria a salinha igual da de Itapemirim, com e a gente entra num negócio legal aqui que eu vou falar que tem nada a ver. Ó, era sujo, limpeza, pequeno. E às vezes Deus tem Lia e tem Rebeca. Lia não era bonitinha, mas era frutífera. Né? Rebeca era bonita, mas era idólatra, não era frutífera e era mentirosa. Só que às vezes Deus quer que a gente tenha Lia, pô. Porque vai frutificar. Não é bonita pros nossos olhos, mas vai frutificar. Vai frutificar. Continua a história. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Continua a história. Converso com a dona Rosa e a dona Rosa fala, olha, o aluguel é R$200. R$200. 200 conto, pô. Eu achando um aluguel desse agora, hein, Rogério? R$200. Aí, e a Amanda tinha dito pra mim, pra pagar os R$200 de aluguel, que até o valor ela já tinha visto, pra pagar os R$200 de aluguel, você tira os seus filhos do colégio particular, você gasta R$350 com ele, vai sobrar 150. Que loucura. E eu fiquei bravo com ela. Falei, como assim eu vou tirar meus filhos do colégio particular? Ela falou, se você é tão bom no que você diz que você faz, seus filhos não vão ficar mais que 6 meses no colégio particular. No colégio de estado. De estado. E aí tô eu lá negociando com a dona Rosa. E aí eu falei pra ela, legal, vou ficar com a sala. Ela disse, tudo bem, você me dá 3 meses de... Carência. De carência, de depósito. Depósito. E pode pegar a chave. E aí eu agradeço, falo, olha, dona Rosa, muito obrigado, mas eu não tenho esse dinheiro pra dar de carência, de seguro, de calção. E quando eu tô saindo do depósito, ela me chama, Seba. Ela me fala, moço, por favor, você é filho daquele senhor de olhos verdes, carequinha, que mora na frente do colégio Marré ali? Eu falei, sou filho do Agenor. Ela falou, isso mesmo, o seu Agenor. Você é filho dele? Eu falei, sou filho dele. Ela pegou e estendeu a chave pra mim. Falou, pode pegar a chave. Porque seu pai construiu aquela casa de esquina super bonita lá, comprando fiado aqui comigo, e quando ele disse que vinha pagar, ele vinha pagar, nunca deixou de pagar. Eu acredito que o filho é igual ao pai. Nossa. E me deu a chave. Primeiro milagre. Tá. Já tinha a sala. Aí cheguei em casa, falei pra Amanda uma história contrária e depois disse, não, tá aqui a chave, já temos a sala, vamos buscar os móveis na casa da sua mãe. E aí fui pra casa da minha sogra com o Fiat Palio do meu pai, desmontamos os móveis lá, botei no carro e aí já começou... A mudança pra lá você fez no carro, né? No carro, no Fiat Palio. Montamos a sala. Isso foi... A empresa foi fundada dia 22 de 11 de 2005. Então nós passamos novembro e dezembro preparando a sala, instalando internet, montando o móvel. Ganhamos 2 mesas que estavam no lixo. Não é que ganhamos, estava no lixo. Eu pedi, posso pegar? E a pessoa disse, pode. E aí meu pai botou uns preguinhos lá. Tinha as gavetas assim, bonitinho.
Meu pai botou uns preguinhos lá, a gaveta era fake, ela não abria. Não. Passamos um lustramóvel, botamos as coisas em cima. Em dezembro tava pronto. Ali surgiu a reestrutura. Só que eu tava prestando uma consultoria. Ah, você ainda tava em consultoria? Tava na consultoria. E na consultoria eu ganhava um fixo por mês e já tava ganhando comissão porque eu tinha levado meus clientes pra lá. Então já tava tirando quase 7, 8 mil de novo. E aí surgiu uma dúvida. Trocar o certo pelo duvidoso. É isso aí. Tô aqui na consultoria ganhando uma grana, ganhando 7, quase 8 mil por mês. Pra entrar numa sala de 30 metros quadrados com a mesa de passar roupa da minha sogra, um aparelho de fax e uma cadeira sem encosto. Porque Sem a cadeira nada, que meu né? cunhado me deu, agradeço por essa cadeira, ele sabe disso, mas se você encostasse nela, você caia pra trás. Pode crer. Moral da história. E aí, você fez o quê? Fui pro culto. Top. Fui falar com Deus. Impressionante que eu cheguei no culto e chegamos um pouco atrasado. Mania de chegar atrasado, né? E aí o pastor que tava pregando disse assim: essa semana Deus manda dizer que vai criar uma situação na sua vida. E por que ele vai criar a situação na sua vida? Porque a tua bênção já tá pronta e você tá com medo de trocar o certo pelo duvidoso. Mas ele não falou pra mim, apontando pra mim. Ele falou pra igreja. É. Mas o momento era meu. Claro. E eu peguei aquilo pra mim. E às vezes várias pessoas tinham que escutar, né? E Você era pasmem, no mesmo dia, ou melhor, no dia seguinte, eu chego pra trabalhar. Quem é a primeira pessoa que o patrão chama? Eu. E aí ele pede pra eu levar o notebook, eu sento de frente com ele, Jamilson. É um cara que me ajudou muito. Tá. E sou muito grato por isso. Jamilson da KR Transportes. Eu amo a sua vida, cara. Você me ajudou muito, me abençoou muito. Você não tem noção do quanto. Top. E esse cara me chama e sento com ele. E ele diz pra mim: Rogerião, cara, precisa aumentar os preços. Ou os preços não estão legal. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim: fica calado e só escuta. E quando ele terminar, abençoa a vida dele, agradece e vai embora. E ele falou tudo que ele tinha pra falar. E quando ele terminou de falar, eu falei: Jamilson, cara, eu quero te agradecer. Forte, hein? Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor te abençoe a ajuda que você me deu. Mas o meu tempo acabou aqui. Aí ele tentou contornar e tal, e ele me entendeu que o meu momento realmente tinha acabado ali. E aí, quando eu tava na porta pra sair, ele virou pra mim e disse assim: Rogério, posso te falar uma coisa? Eu falei: claro, fica à vontade, Jamilson. Ele apontou pra mim assim e falou assim: cara, vai no banco, pega um empréstimo e abre uma empresa pra você, cara. Porque você não serve pra trabalhar pra ninguém, você tem que montar a tua empresa. E ele nem sabia. E ele nem sabia, e o Espírito Santo só falou pra mim agradecer e sair. E eu agradeci, saí, entrei no Fiat Paliozinho do meu pai, que eu ia trabalhar com ele. E quando eu tô saindo no portão da empresa dele, o meu celular toca. E era um cliente, Newpol Autolift, fica aqui no bairro do Limão. Caraca. Tô até fazendo propaganda em Newpol, tá na hora de voltar, hein? Vamos patrocinar o podcast aí, Nilton. Pois é, vem. E aí, eu recebo uma ligação da Fabiana da Newpol e a Fabiana disse pra mim: olha, eu tenho uma carga pra mandar pra Recife. E eu disse pra ela: Fabiana, tem algum problema se não for pela KR? Ela falou: é você que vai me atender? Eu falei: é. Ela falou: pode vir buscar, o material é seu. No dia 3 de abril de 2006, a gente começa a colocar a Restitui Logística pra rodar Caraca. com 5 quilos de carga coletadas no bairro do Limão, embarcada via TAM para entregar em Recife, a Bremer Veículos lá em Recife. Ó, mais uma propaganda, hein? Ô, Bremer, patrocinar por favor, aí o hein? podcast. Recife, vamos patrocinar o podcast aí. E assim começou a história da Restitui Logística, numa sala de 30 metros quadrados, Fiat Palio emprestado do meu pai, mesa de passar roupa da minha sogra, E com... um aparelho de fax, Já tinha um... uma cadeira sem encosto e um cliente de 5 quilos. De 5 quilos. Já tinha um cliente de 5 quilos. Isso é importante, pô. Isso é importante. E aí, a partir de qual momento, aí, o que acontece depois disso aí? Acontece que em 6 meses a Porque gente... a gente sabe que aí foi só o início, né? Tem uma música que fala que agora é só vitória, É só só vitória. vitória. Não é bem Meu assim. Deus do céu. Não é bem assim. Tô esperando essa música. A minha vitória tem sabor de mel. Essa eu tô esperando. Ô, Rogério, e me fala uma coisa. Aí você fez aquilo que foi falado? Você tirou os filhos, diminuiu Tirei um os pouco o filhos custo. do colégio particular. Aí foi tocar a empresa, aí depois de 6 meses, o que aconteceu? 6 meses depois a gente estava mudando para um condomínio logístico, onde só o aluguel era R$12.350. 6 meses depois. E a gente pensando que 6 meses antes o aluguel era R$200. R$200, eu não tinha para pagar. Não tinha pra pagar.
E aí a gente muda 6 meses depois para esse condomínio logístico, onde nós passamos 12 anos. Nesse condomínio logístico, você alugava as posições. Nesse condomínio logístico, eu aluguei um espaço de 1.000 metros quadrados. Entendi. E de área de armazenagem que eu podia usar tinha 850 metros e o restante era escritório. Certo. E aí nós montamos toda a nossa estrutura lá, que crescemos bastante lá. Abrimos filial em Manaus, enquanto estivemos lá, abrimos filial no Rio e filial em Minas. E aí a gente conheceu um negócio chamado crise imobiliária em 2008 nos Estados Unidos. 2008 entrou, né? 2008. E veio repercutindo no mundo afora e chegou no Brasil no finalzinho de 2008, começo de 2009. E em 2010 os bancos cortam os créditos e quem estava alavancado com o banco, que era o meu caso, vê o patrimônio líquido sumir de repente. E aí a gente não tem mais condição de pagar o aluguel, não tem mais condição. Isso a gente tá falando de quantos anos depois desse que você mudou e tal, que a empresa começou a crescer, quantos anos depois você entrou nessa crise? 4 anos depois. 4 anos depois. E aí como é que você se viu no meio da crise? Quebrado. Mas você tava bem, indo bem. Tava bem, os armazéns cheios de carga, mas aí os bancos cortaram o nosso capital de giro, a gente girava... Porque o seu capital girava em cima do que você pegava ali no banco. Do que eu trocava, do que eu antecipava no banco. Isso. E aí a gente se viu sem dinheiro pra pagar nada. Tá. Nada, absolutamente nada. E com o banco não tem conversa, né? Não tem conversa. Com a mão ele dá, com a outra ele tira. Cortou e simplesmente cortou e não teve conversa. Era. E o gerente, que era meu amigo, que tomava café na minha mesa toda semana, sumiu. Desapareceu. Entendi. Enfim, foi bastante difícil pra gente. A gente começou a atrasar muitas coisas, principalmente os prestadores de serviço. Rio de Janeiro foi o momento mais difícil, porque eles ligavam pra matriz, que é aqui em Guarulhos, né? E diziam pra gente, a Amanda normalmente atendia, que é quem cuida do financeiro. Tá. E um dia ela atendeu o telefone e o cara do outro lado da linha disse pra ela assim: olha aqui, sua desgraçada, eu sei onde você mora. E falou o endereço da nossa casa. Nossa. E sei que você tem um filho de 5 anos de idade, eu vou sequestrar o seu filho se você não me pagar. E aí eu só escuto o barulho do telefone caindo em cima da mesa assim, e a Amanda saindo, e ela saiu andando, chorando, em choque. E eu com o carro do lado dela, chamando ela, ela não me via. Precisei parar o carro, pegar ela e... Sou eu, entra no carro, vou te levar pra casa. E a Amanda precisou se afastar nesse período. Foi um período bem difícil pra gente, porque a gente ficou devendo aluguel no condomínio. E todo dia o seu Davi ia lá e dizia: se o senhor não pagar, eu vou ter que despejar o senhor. Vou ter que acionar a Porto Seguro, o senhor vai ser despejado. E eu dizia pra ele: seu Davi, o senhor crê no eterno? Seu Rogério, não mistura as coisas. Não mistura as coisas. O eterno não tem nada a ver com isso. Eu tô dizendo pro senhor que eu não vim pra cá em vão. Tá. Eu vim debaixo de uma direção do eterno. E eu não vim aqui, seu Davi, pra sair daqui envergonhado. E eu não vim pra cá pra sair daqui devendo. Eu vou te pagar. E isso foi no 3º mês, no 4º mês, no 5º mês, e nada acontecia. E aí um dia eu tive acordei de madrugada, fui pra oração e recebi uma estratégia. E no dia seguinte eu tô lá montando a estratégia que eu tinha recebido, e aí chega o seu Davi pra me cobrar. E olha a frase que ele me disse: Rogério, não aguento mais. Já tava quantos meses? Já tava indo pro 9º mês de atraso de aluguel. 178 mil reais de aluguel. Ele disse: não aguento mais, eu vou ter que acionar a Porto Seguro, ou o senhor me fala qual foi a estratégia que o Eterno te deu pro senhor me pagar. Eita. Aí eu peguei uma folha de sulfite e falei pra ele: tá aqui, seu Davi. O Eterno me deu uma estratégia pra te pagar. Peguei o talão de cheque do Banco do Brasil, fiz 4 cheques pra ele, dividi 178 mil em 4. Preenchi os cheques quinzenais, ou seja, em 2 meses eu pagaria. E aí eu dei pra ele e ele disse: não, mas 4 meses o senhor tá alongando pra frente. Eu falei: não, o senhor não olhou, olha direito. Tô te dando cheques quinzenais, ou seja, em 2 meses eu te pago 178 mil reais. Fora que você tinha que continuar. E aí ele disse: se voltar um cheque, seu Rogério, eu deposito todos e aciono a Porto Seguro e o senhor desocupa o armazém. Eu falei: seu Davi, não vai voltar nenhum cheque, porque a estratégia quem me deu foi Deus. E pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não voltou um cheque. Não voltou nada. Nada. E aí eu comecei a ver o milagre acontecer. Porque eu ia pro culto e Deus dizia: a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não fecha. E aí a gente pagou os aluguéis. E aí eu paguei a minha casa que estava sendo hipotecada e a Amanda nem sabia, tadinha. Paguei a minha casa é minha, Seba. Quase perdi ela por 2 vezes. Você teve lá, você viu o presentão que Deus me deu. É minha, foi Deus que me deu, tá quitada. Top.
Ô, Rogério, e aí, mas as dívidas estavam acumulando. E as dívidas acumulando. Tive que fazer uma escolha. Protesto. Protesto em cima de protestos, bateu na casa de 305 protestos. E aí eu olhava aquela dívida e eu falava, não tenho condições de pagar. Eu não tenho condições de pagar. Eu ficava... Você tá aí dando desculpa pra você mesmo como eu dava. Eu não tenho condições de pagar. Eu não tenho condição de pagar. É isso aí. Mas você vai no McDonald's e gasta R$150 de lanche. Ou o cara toma um final de semana. Gasta 200. É. E olha lá, né? Se for pra balada... Abastece o carro e vai pra praia, mas fala que não tem condição de pagar. E aí um dia eu recebo no meu celular uma mensagem de uma pastora de uma missionária americana chamada Joyce Meyer. E a Joyce Meyer contando o testemunho dela. Que ela era dona de uma empresa de cosmético, mas ela tinha um chamado ministerial para fazer a obra de Deus, que Deus queria salvar e curar muitas pessoas através da vida dela. E ela não obedecendo, Deus disse, eu vou fechar a tua empresa. E aí fechou e ela ficou devendo 3 milhões de dólares. Nossa. E ela dizia que não sabia como ia pagar os 3 milhões de dólares. Até que um dia Deus disse para ela, qual é a sua maior dívida e qual é a sua menor dívida? E ela não sabia. E aí Deus disse para ela, relaciona as suas dívidas e descubra qual é a maior e qual é a menor. E aí essa mensagem falou comigo. Eu cheguei na empresa e falei pra Marilda, falei, puxa aí o Serasa da empresa. E aí ela puxou e quando ela trouxe a capivara, eu falei, meu Deus, mais procurado do que traficante. Tinha 6 páginas de Serasa, 305 títulos protestados. Nossa. E eu fiquei com aquela frase, qual é a menor e qual é a maior? E quanto que dava esse título? Alguma coisa em torno de quase 3 milhões de reais. Muita grana, né? E aí eu achei o menor título, R$20. E aí eu fui na Marilda e falei, quanto tem no caixa? Ela falou, R$50. Eu falei, me dá 50. Porque com a Joyce Meyer foi assim. Quando ela descobriu quanto ela devia, Deus disse, qual é a menor? Ela disse $30. E ele disse, quanto você tem no bolso? Ela enfiou a mão no bolso e aquele dia ela tinha ganho uma oferta de $50. Aí Deus disse pra ela, vai e paga de 30. Seja fiel no pouco e no muito lhe colocarei. Pode crer. E aí eu fui e paguei a de 20. A minha era R$20. Eu fui e paguei a de 20. Na outra semana eu paguei uma de 100. Na outra semana eu paguei uma de 1.000. Na outra semana eu paguei uma de 1.500. No mês seguinte eu paguei uma de 3.000. Depois eu tava negociando de 30. Depois eu tava negociando de 280 mil. E assim a gente pagou 305 títulos protestados. E detalhe, eu fui pessoalmente, em um por um, pagar todo mundo. E pagamos. E pagou. E eu fiz um book disso. Eu devia ter trazido. Caraca, que louco. De 3 milhões de título protestado, pagou todo mundo. Todo mundo. Ficou zero a empresa. Zerado. E aí, a partir desse momento foi que a empresa deu um up? Não, durante esse processo... saindo de uma crise. Durante esse processo, alguns milagres aconteceram. Tá. Porque eu ia pro culto e eu via que Deus ia fazer um milagre. Que a porta que ele abre, ninguém fecha. E que novas portas seriam abertas. E aí eu recebo um convite para participar de um bid. E aí eu quero mandar um abraço grande aqui pro João Adib da CIMED. Ó, CIMED aí também no podcast. Vem, ajuda nós aqui. Vamos meter o Lavitan aqui, ó. Qualidade de vida, só propaganda longevidade. Mas essa história é louca. Essa tá mais que paga, viu? Essa porque história é sensacional. Eu vou participar do bid da CIMED, eu ganho o bid da CIMED. E a CIMED passa... E eu tive o prazer, gente... Pra galera entender o que é o bid. O bid é um bolsão de negócio. São várias empresas que são chamadas para apresentar preço para prestar um determinado serviço que a indústria tem uma necessidade. E o interessante é que você estava no meio de uma crise, você estava pagando suas dívidas ali de 3 milhões que a empresa estava quebrada, e aí surgiu esse bid aí e você precisava dar uma virada na empresa, Precisava virar o jogo. E aí você foi lá pro bid da CIMED. Participei e ganhei o bid. Nossa! E aí a CIMED passa a mandar por semana de 2 a 3 carretas de carga de medicamento para eu distribuir em São Paulo. Nossa. E aí a CIMED me ajuda, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. A CIMED me ajuda a pagar essa dívida. E a manter a tua casa, né? E a manter a minha casa. E eu tive o prazer de, junto com o pessoal do G4 e junto contigo, estivemos lá na CIMED. E eu tive eu travei, gente. Eu tenho maior desenvoltura para falar em público, para falar com as pessoas, e eu quase travei lá. De tão grande que foi o sentimento de gratidão que eu tive de poder estar ali e olhar para o João Adib e dizer, João, quero te agradecer porque você, a CIMED, ajudou a salvar a minha empresa em 2010. E ele
disse, me conta essa história, quero ouvir. Foi desse E jeito. foi emocionante. Eu peguei uns caras chorando lá, Seba. Pô, eu tirei minha cara pra não chorar. Eu olhei pro outro lado. Foi fantástico. E aí a gente conseguiu dar uma alavancada na empresa aí, e outras contas vieram importantes também para nos ajudar nesse momento. Tá. E aí você começou a alavancar a empresa, pegou isso aí, você passou quantos anos depois? Nós ficamos 12 anos nesse condomínio. E aí em 2018, a gente... Finalzinho de 2017 para 2018, a gente fecha o contrato com a Irving Ferramentas. Boa. E aí a Irving Ferramentas, nesse processo, é comprada pelo grupo Stanley Black & Decker. E abre um bid, o grupo Stanley Black & Decker, e nos convida para participar do bid. E a gente vai lá e... Foi no culto antes e Deus falou assim, tô abrindo uma nova porta. Olha a palavra. Eu tinha ido pra praia uma semana antes, desci por Mogi Bertioga. Tá. E aí eu parei no mirante lá pra ver a cachoeira. E a palavra que veio no culto dizia assim, olha, você é semelhante àquelas pessoas que vão pra praia e para no mirante e fica olhando encantado. Como é que pode a água sair lá de cima da montanha? Assim vai ser o que Deus vai fazer com você. Porque Deus vai abrir uma porta pra você. Você tá me ouvindo aí, né? Presta atenção, que é profético. Deus vai abrir uma porta pra você em lugares altos. Que os teus inimigos, quando olharem, eles vão dizer, como é que ele chegou lá? Ele não tinha relacionamento pra estar lá em cima. Pode crer. Tô E aí ligado. eu ganho o bid da Black & Decker. Ganhou? Ganhei o bid da Black & Decker. Quantas? Meu Deus. Como era lá? É por carga, né? Era por carga. A gente ganhou a distribuição São Paulo deles, né? Era um número bem expressivo. Bem Bem expressivo. expressivo. E aí isso mudou a história? Era uma conta frete bem expressiva. Boa. Mudou mais ainda a história. Mais ainda. E logo em seguida a gente ganha o bid da Sony. Meu Deus. Ô, Rogério, e aí você montou o seu galpão? E aí eu no nosso armazém era 850 metros, né? Quando a gente ganha o bid da Sony e ganha o bid da Black & Decker, o pessoal da Black & Decker veio fazer uma vistoria do local e eles disseram, você só tem esse armazém? Eu falei, só tem esse armazém. Ele falou, então você vai ter que se mexer, porque no primeiro quarter nosso não vai caber uma carreta aqui dentro. E no primeiro quarter deles foram 17 carretas num único final de semana de carga. 17? Só no final de semana. Só no final de semana. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. A gente deu uma pedalada. Deu? Deu uma pedalada. Quase que eu perdi a corrente da bicicleta. Foi mesmo. Foi muita E coisa. aí A como gente que você não tava fez? preparado. Você alugou outro? E aí eu saí correndo atrás de um local Tá. e tava orando, buscando um local. E pasme, fui almoçar na casa do meu sogro e o meu sogro falou, olha, lembra onde era a antiga tecelagem ali em Guarulhos? Eu falei, estão construindo um armazém logístico lá, um condomínio logístico lá. E eu não dei muita atenção. E saí da cozinha e fui sentar na sala. Quando eu sentei na sala, o Espírito Santo falou pra mim, você tá pedindo pra eu te mostrar alguma coisa e eu tô usando teu sogro pra falar com você e você não tá dando atenção. Aí no dia seguinte eu lembrei e fui lá, na antiga tecelagem. Cheguei lá, tinha uma pessoa pra atender lá, Rosângela. E a Rosângela me atendeu, mostrou os armazéns pra mim. Eu falei, você pode reservar esse pra mim? E ela reservou. Reservou o armazém pra mim. E eu fui embora. No dia seguinte, a minha irmã, a Marilda, ela chega na empresa e vem com o celular dela pra mim e fala, olha, tem um recado de Deus pra você aqui. Aí eu brinquei com ela, falei, como assim? Se Deus que é meu pai, tá mandando um recado no seu celular, por quê? Será que não tem o número do meu? Tá sempre me mandando pra mim, pô. E aí eu pego o celular dela e vou ler. Aí tem um recado de uma amiga nossa da igreja, da Anice. A Anice escreve assim, irmã Marilda, tive um sonho com seu irmão. Ele vinha na minha casa com um carro prata, me dizia assim, irmã Anice, entra aqui no meu carro que eu vou te levar para orar no novo armazém da Restitui. E ela escreve lá que ela chegava no armazém, subia 2 lances de escada e do alto da escada dava para ver o armazém inteiro. E nas costas dela ficava o escritório. E que quando ela entrava no escritório, ela via a Amanda sorrindo, muito feliz. E que aí Deus dizia para ela que no momento que nós mudássemos para esse local, a vida financeira da Restitui mudaria também. E ela escreveu isso. E aí eu paro tudo no escritório e falo, Marilda, vem aqui comigo, Amanda, vem aqui comigo, bota as duas no carro e levo elas para ver o armazém. E aí eu subo os 2 lances de escada e paro no alto da escada e falo para ler o que a mulher escreveu. Subia 2 lances de escada, agora vira para trás. Quando você vira para trás, você vê o armazém inteiro. E nas costas é o escritório. E aí a gente toma a decisão e fecha esse armazém. 2018. E aí começa a vir carga atrás de carga.
Mudou a história financeira. Mudou a história da empresa, mudou. Você deu um passo. Mudou. Nós faturávamos 300 mil reais no airport por mês. A gente muda pro Sanca, passa a faturar 680, 700 mil reais por mês. No primeiro ano. 680, 700 mil. Por mês. Por mês. Tá. Por mês. Falando de ano aí. Pô. 7 milhões e 200. Em média. Em média. Sempre vem as surpresinhas no final sempre de ano. vai vir. Deus sempre manda uma medida a mais. Sempre vai vir uma... Não espere que... transbordante. Não espere. Nunca espere nada... Sacudida. Nunca espere nada na medida certa. Não. Porque Deus não dá nada na medida certa. Ele é extravagante. É o acrescentar, né? Ele é tremendo. É medida... sacudida, calcada e transbordante. Pra quem gosta de pipoca, o cara pipoqueiro põe a primeira medida, ajeita o saquinho, põe a segunda medida, dá uma batidinha em cima, e a transbordante é aquela que ele joga e te entrega a pipoca e ela vai caindo pelo chão e você tentando segurar ali. Essa é a medida sacudida, calcada e transbordante que Deus faz na nossa vida. E aí a gente viveu um momento assim magnífico, mágico, em 2018, em 2019. E aí vem 2020. Que ano. Maravilhoso. Foi top. Maravilhoso. Começou muito bem. Eu tava nos Estados Unidos, em Orlando, passeando com a família, pagando de gatinho. Lindo. Quando a gente tá de manhã preparando pra sair pro parque, a gente liga a televisão. Qual era o mês? Março? Março. Comecinho de março. Comecinho de março. Ligou a televisão. Aí tem um helicóptero sobrevoando o castelo da Disney, dizendo assim, funcionário da Disney morre após uma crise de tosse, vítima do Covid-19. To come Covid. E nós fomos pro parque, passear no parque. Esse ano aí foi embaçado. Quando a gente resolve vir embora, os Estados Unidos já estavam no começo de uma crise nesse momento, de um pânico. Quando a gente chega no Brasil, todo mundo em pânico dentro do aeroporto. Você olhava as pessoas, gente com 1 litro de álcool em gel na mão, colocando na mão dos filhos, mãe socando o filho porque o filho baixou a máscara, e a gente achando que estava todo mundo louco. E aí no dia 20 de março, eu recebo uma ligação e a pessoa diz, olha, acabei de ser demitido, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis com essa pandemia, vai fechar tudo, a gente não sabe como vai ser. E aí começa aquelas conversas do governo de redução de salário, você é empresário, o governo vai ajudar de alguma forma. E aí eu boto todo mundo na redução maior, que era de 70%, dizendo, gente, eu vou tentar segurar. Você já tinha quantos colaboradores? 26. Tá. Eu falei, eu vou tentar segurar vocês o máximo que eu puder, então vamos para a redução do governo. E aí entramos na redução do governo, e tudo fechando, e aí o meu amigo me liga dizendo, olha, fui demitido, e aí uma voz cola em mim e fala assim, agora você sai de lá. Agora não tem ninguém que te segure lá. Que era lá na empresa na empresa que eu prestava serviço, um dos meus clientes. Tá. E aí, eu tô subindo a escada pra dar notícia pra Amanda, quando eu chego no pé da escada, o Espírito Santo fala pra mim assim, ei, não depende do homem não, bonitão. É isso aí. Você depende de mim. Não adianta, eu bati na mesa. E aquilo, não adianta, e aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Não vai entender. E aí eu entrei no escritório, sentei com a Amanda, ela falou, o que você tem? Eu falei, tenho 2 notícias pra te dar, uma boa e uma ruim. Ela falou, dá logo a ruim. Eu falei, o nosso amigo acabou de ser demitido. E ela falou, e qual é a boa? Falei, a boa que o Espírito Santo disse que a gente não depende de homem, que a gente depende dele. E aquilo que a gente não fazia com esse amigo na cadeira, ele vai escancarar pra gente fazer. Eita! Aí ela ficou olhando pra mim, tipo, esse meu marido é louco. É louco. Né, amor? Te amo, né? Esse meu marido é louco. Top. Enfim, você vai. A loucura aconteceu. Mas você é louco mesmo, que anda com você, sabe que você é louco. Porque começou a pandemia, serviços começou a bombar. No primeiro mês da redução, eu tive que tirar meus funcionários. Loucura. Eu tive que tirar os funcionários da redução do governo, porque eles estavam trabalhando mais do que eles trabalhavam normalmente. A gente saiu de 26 para 102 funcionários. Nossa! Isso a gente saiu numa pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer, velho. A gente sai de um armazém de 2 mil metros quadrados, passa para um de 4 mil metros quadrados. E aí a gente não deu conta. E aí a gente foi pro 3º armazém, a gente não deu conta, a gente foi pro 4º armazém, não deu conta, foi pro 5º armazém, não deu conta, foi pro 6º armazém, não deu conta, foi pro 7º armazém, não deu conta.
Isso pandemia outro ano. E a pandemia estourando e a gente batendo recorde em cima de recorde de faturamento. Saiu de 26 para 102 funcionários. Caraca, Rogério. Hoje, equilibrando a balança aí, nós estamos alguma coisa em torno de 98. Você tem 98? 98 funcionários. É gente pra caramba. Fora os prestadores de serviços indiretos, que é uma média de 100 carros na rua fazendo distribuição terceirizada. Vai dar uns Fora as 150 carretas mês que a gente movimenta. É coisa demais. E você chegou num crescimento de 600% na pandemia? E aí, da pandemia até 2020, até o final de 2022, a gente cresceu 600%. Meu Deus. Você saiu de um faturamento de? Nós saímos do faturamento 680, 700 mil para faturar mensal 5 milhões. Meu Deus, brother. Que loucura. 5 milhões de reais. Algo assim assustador. 60 milhões no ano. Assustador. Na pandemia. E para ajudar, a gente ainda foi fazer parte daquele grupo de G4 lá, educação. Piorou. Aí eu fiquei loucão. Tá piorando, vai piorar. Mais louco do que eu era, e aí muita coisa mudou. Tá. E hoje você chega na empresa, tem dashboard pra tudo quanto é lado. Massa. Tá tudo acontecendo, o pessoal estudando. E como que você faz pra liderar tudo isso e esse crescimento abrupto que aconteceu? Como é que você faz com a equipe e tudo mais pra que haja essa liderança? Foi muito legal porque quando eu cheguei no G4 em março do ano passado, eu vinha já começando a sentir as dores do crescimento Tá. na equipe. Então eu tinha que me entregar muito mais na parte operacional do que na parte estratégica, que é o meu negócio. Entendi. E aí, cheguei na aula do Nardon, quando o Nardon coloca aquele slide dele daquela pessoal empurrando a bola, empurrando a empresa para o crescimento. Na página seguinte do slide dele, é o cliente descendo a montanha, vindo avassalador. Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Toma aí. Quer um café? Um cafezinho aí. Max Williams. Milhões. Na apresentação do Nardon, na segunda slide dele, vem aquela bola gigantesca rolando e o povo correndo na frente. E aí eu enxerguei a Restitui, porque o cliente falou, eu vou crescer, você vem comigo? E eu disse, vou com você. Então vai porque eu tô indo. E aí ele vem aquele monstro daquele cliente crescendo absurdamente e a gente na frente preparando tudo para que ele não sentisse nada no impacto do crescimento dele. Para que a gente continuasse prestando serviço com excelência. E aí foi onde o G4 me ajudou, porque eu fui pro G4, entendi o que eu precisava fazer, levei o G4 para dentro da empresa, levei o G4 Skills, botei meu time para estudar e bora fazer. E levei duas pessoas importantes da minha equipe, que é o Bruno e o Rogério, pro G4, já estão lá estudando. E as coisas têm caminhado com muito mais qualidade. E eu saí da parte operacional, que é o mais... E hoje estou 100% estratégico. Ô, Jair, mas tem uma história legal aí no G4, né? Que você economizou uma grana, né? Numa das mentorias lá. E essa história é interessante pra caramba. Que é uma grana, né? Dá o quê? 800 mil? Era um troquinho, 826 mil. 826. Conta um pouquinho aí como que foi esse processo aí. Porque às vezes a gente cresce, às vezes a gente faz, mas tudo tem que ter processo, né, cara? E a gente cresce na loucura porque a gente é empreendedor, pô. O empreendedor mete a cara e vai, e Deus fala, a gente vai pra cima e faz. Só que também tem um outro lado que você tem que estudar, você tem que ver processo, você tem que ver o que tá acontecendo. E aí você teve uma mentoria aí. Quem não senta pra aprender não tem tempo pra ensinar, nem pode ensinar, nem pode ensinar. Quem não senta pra aprender não pode ensinar. Isso é muito louco. E aí, cara, você teve essa reviravolta ali de 820 mil que voltou pro seu caixa. Que não é 10 reais, né, cara? Não é 10 reais. E foi interessante porque eu resisti bastante pra ir pro G4. E olha a propaganda do G4, hein? Ô, Tony, por favor, né? Ô, Tony, aqui, ó. Patrocíniozinho aqui, né? Tony, por favor, tá? Bota aqui, ó, G4, Clube, Imersão. Por favor, G4. Pois é, dois membros do clube aqui fazendo propaganda de graça. Vamos patrocinar. Merchan de graça. Olha só. Eu chego na primeira aula do Alfredo e o Alfredo fala um negócio semelhante a uma caixa d'água e que você precisa rever os processos porque às vezes tá saindo pelo ladrão. O ladrão é o caninho que sai a água ali que da vaza caixa a água quando quebra fora. A boia.
E você não percebe. Olha as paradas do Alfredo, velho. Olha, é muito louco, né? Muito louco. Carioca maluco. Ele me falou uma parada que é o que eu tô vivendo hoje e eu faço. E aí eu, fui pro hotel, cheguei no Puma, peguei o computador, comecei a mandar mensagem pro povo e comecei a fazer conta e olhar contrato. Falei, eu tô cobrando errado mesmo. E tava cobrando errado desde setembro de 2021. E aí quando eu botei na ponta do lápis, dava 826 mil reais. Eu falei, compliance, já fechou o ano fiscal do cliente, vai dar problema. Vai dar B.O. Vai dar B.O. Aí encontro com o Alfredo no outro dia e falo, Alfredo, cara, olha o que eu achei aqui na sua fala. Não sei o que eu faço. Ele falou, cara, você vai mandar um e-mail pro teu cliente. Você vai usar essa estratégia aqui, você vai mandar um e-mail pro teu cliente. E aí mandei um e-mail pro cliente. O cliente me devolveu. Rogério, realmente tá no contrato. Cliente honesto, cliente nota 1000. E o cliente olhou o contrato e disse, não, realmente, a gente também não viu aqui, desculpa, como é que a gente pode fazer? A gente vai acertar com você. E aí me pagaram em 8 parcelas e a gente botou pra dentro do caixa 826 mil reais que já estavam perdidos. O cara que voltou pro caixa 820 mil reais por causa de um detalhe no processo. E eu continuo aplicando essa fala do Alfredo na empresa. E a semana retrasada, eu cheguei lá no departamento comercial e falei, eu quero que vocês revejam todas as tabelas dos clientes. Como assim? Falei, eu quero que vocês peguem a tabela, peguem uma calculadora, sentem na frente do computador e comecem a fazer a conta na mão para ver se o sistema tá calculando certo. Pasmem, achei mais 50 mil reais perdido. Olha aí. O sistema tava calculando errado. Que louco, Você né? precisa rever os processos. É isso mesmo. Eu tô revendo todos os processos da minha clínica. O sistema estava calculando errado. Tudo, processo, pessoas, tudo. Não adianta você ter um sistema que é uma Ferrari se você tem uma pessoa que não tá habilitada para conduzir a Ferrari. É isso aí. Tem que ter pessoas... Vai dar merda. Vai dar B.O. É muito louco isso, né? A gente saiu, por exemplo, vamos lá, vinha numa guerra, só para ajeitar o processo, eu saí, esse mês vai passar 90 pessoas dentro da clínica. 91. Foi atualizado ontem o dashboard. Eu tenho acompanhado esse teu crescimento, né? E tinha 40... Em dezembro, eu suei pra botar 40 pessoas dentro da clínica. Dezembro que a galera tava louca pra se cuidar, final do ano, papapá. Verãozão. Mas bota assim um mês, assim, tipo, 20 pessoas passando dentro da clínica. Isso por botar um COO, ele botar processo, treinar a galera, traz mais um venda, bota a galera no lugar certo, o negócio começou a virar. E a gente começou a ver que o problema da gente não é receita. Doideira, né? Que receita a gente gera. O problema não é dinheiro, é pessoas. E aí as coisas começaram a andar, entendeu? E aí vai mais ainda. Eu saí de 3, 4 colaboradores, a gente tá com, acho que 13 colaboradores. E temos 9 vagas abertas para as áreas que a gente quer estruturar. Então imagina a loucura. E pra tudo que tá vindo de novidade não, aí, já tô no lugar... 13, não, e outra, sai logo desse número aí, que esse número é ruim. Sai do 13 e vai pro 14 já. Bota 15 então, 15 colaboradores e a gente vai uns 30. Então, e a gente já quer sair de um lugar e ir pra um lugar maior pra poder... Cara, botar tudo em prática que a empresa vai chegar e tá caminhando, entendeu? Porque já o orou? negócio tá muito louco. Já orou? Já orei, já sei o que tem que fazer e tudo. Então segue. É a palavra que o Senhor já pedi disse... mesmo um dinheiro emprestado pra ti, por isso que eu te trouxe aqui, que é pra poder a gente pagar esse Bora. Vamos pedir no clube lá, que tem muita gente lá que pode... Era só ajudinha mesmo, por isso que eu te trouxe aqui, queria falar nisso agora. Pô, podia ter falado por telefone, cara. Não, pô, tem que ser pessoalmente. Aí, Rogério, e agora mudando aqui o assunto, fala pra mim, cara, quais os valores mais importantes você como empresário pra você, né? É um dos valores mais importantes e como que isso se manifesta lá dentro da sua empresa. Mas antes dessa pergunta, eu lembrei de um negócio aqui legal. Como o assunto é CPF forte também, conta pra gente aqui rapidinho antes dessa pergunta, depois você vai falar qual o valor mais importante e como que você faz pra esse valor entrar dentro da empresa. Conta pra gente aqui um pouquinho da tua transformação física de saúde, velho. Porque eu tenho certeza que nessa loucura que você vivia, você não se cuidava, velho.
Você não se cuidava, você comia tudo e tal. E eu tô falando isso porque você me falou e me mostrou o seu antes e depois. Conta a importância de você ter cuidado da sua saúde e o quão isso te traz hoje para uma vida de alta performance, tanto fisicamente quanto também ter uma empresa próspera como você tem. É importante essa pergunta, Seba. Boa pergunta, gostei dela. Bom, eu tenho uma promessa. Né? Eu tenho uma promessa de Deus para minha vida. Acho que a Restitui vai ser uma empresa conhecida, já é uma empresa conhecida internacionalmente. Louco. E que nós seremos uma empresa muito grande. E que a bênção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. E a gente não vai correr atrás da bênção de Deus. A bênção de Deus vai vir atrás da gente. E nos alcançarão. Quando eu entendi essa palavra, foi no momento que eu estava em Maresias e a minha esposa tirou uma foto minha. E quando ela me mandou a foto, eu falei, essa pessoa não sou eu. Foi como se as escamas tivessem caído dos meus olhos e eu passei a me enxergar. E eu olhava para aquela foto e eu dizia, eu tenho uma promessa de Deus para viver algo grande. Eu não estou cuidando do principal, que é o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. E eu disse, tá errado. Porque comecei a conversar com o Espírito Santo e o Espírito Santo disse para mim o seguinte, continua nessa pegada que você tá, você vai usar toda a bênção que eu vou te entregar para tentar recuperar aquilo que você destruiu. Em vez de você usar a bênção que eu vou te dar para abençoar outras pessoas e a sua própria vida. E aí eu acordei para aquilo, porque quando eu olhei para mim, eu me enxerguei. Quando eu olhei para minha esposa, eu também enxerguei que a gente estava indo pro buraco juntos. E como é que você vira para tua esposa e fala, esposa, você tá gorda? Eu nunca fui deselegante ao ponto de falar para minha esposa, você está gorda. Eu sempre disse pra ela, eu te amo do jeito que você é, mas eu enxergava que a gente não tava bem. E a gente não tava bem mesmo, porque nós passamos tudo que nós passamos, nós fomos ameaçados de morte, a Amanda entrou num estado de depressão, eu entrei num estado de depressão. E como que você identifica que você estava em depressão? Nós íamos pro supermercado, comprávamos 2 caixas de chocolate Garotos e sentávamos no sofá e destruíamos uma caixa de chocolate Garotos em menos de 2 minutos. Rapidinho. Isso vai refletir aonde? No corpo. É isso aí. Eu tava usando bermuda 52 com o botão aberto porque não fechava. Então tinha que ter comprado a 58, né, pô? Não é? Pô. Só que a minha amiga que me deu, a minha amiga que me deu a bermuda, ela já tinha trocado a bermuda 3 vezes, gente. Nossa, Rogério. Você tava desconcertado na comida, hein? Tudo errado. E aí? Tudo errado. E aí, amigo, eu vejo uma amiga nossa, esposa de um médico conhecido aí da parte de cirurgia plástica. Eu vejo ela fazendo propaganda de um médico. E falando o quanto foi importante pra ela, o quanto deu o resultado. E aí eu mando uma mensagem pra ela e digo, me dá o contato do médico. E aí eu pego o contato do médico e vou parar lá. Posso mandar um abraço pra ele aqui? Posso? Pô, pode falar. Tô pedindo aqui licença pro Dr. Seba pra mandar um abraço pro Dr. Célio. Célio, brabo. E, pô, ajudou a mudar a minha história de vida como pessoa, mudou a história de vida da minha esposa. Foi isso aí. Descobriu problemas hormonais da minha esposa que nenhum médico tinha descoberto. Isso é muito louco. E, tipo, pode abrir pra falar, pode, sabe por quê? Porque um dos propósitos que a gente tem como empresa é a gente levar o maior número de pessoas possíveis no mundo a ter qualidade de vida. Só que imagina só, eu não consigo, cara, eu já tenho... Todos esses pacientes que eu falei que passam na clínica, eu que atendo. Não tem outro médico, mas ele não tá atendendo. Mas só que chega um limite, eu não consigo às vezes nem atender mais. Então, os médicos em si, que a gente tiver reunido e junto nesse propósito, é que vai conseguir levar esse número maior de pessoas a ter qualidade de vida no mundo. Então, o Célio aí, o Dr. Célio tá de parabéns, cara. O Dr. Célio é um cara magnífico. E, ó, doutor, fica o convite aí. Eu quero te apresentar o Dr. Seba. Nós 3 vamos marcar um horário aí, vamos almoçar. Eu preciso te apresentar pra ele. Exatamente. Eu acredito que tem fit aí, tem negócio aí. Tem. Enfim, comecei um tratamento e ele disse pra mim o seguinte, tudo isso aí no seu corpo e na da Amanda é um processo inflamatório. Eu vou tratar primeiro esse processo inflamatório de vocês aí. Eu pegava na minha lateral aqui, eu sentia dor. Hoje eu pego na minha lateral aqui, eu pego pele. Nada, só pele. Não dói. Pode pegar, pode apertar, eu não sinto dor. Nós sentíamos dor. E começamos a nos tratar juntos. Tá. E, cara, eu tô no 2º ano de tratamento e eu posso dizer pra você uma coisa super interessante, né? Eu saí da bermuda 52
pra calça 40. Que top. Eu saí de uma camisa extra G pra uma camisa M. Muito massa. E não só é importante as medidas diminuírem, mas é daqui pra cima, né? Não, O que melhora mudou na sua tudo. cabeça? Poxa, melhora tudo. A disposição, a energia. Melhora tudo. O pique, o entender que eu preciso. Eu sou o cara que... Eu admiro quem vai pra academia de segunda a segunda, mas eu sei que 3 vezes na semana eu preciso estar lá. Boa. É 3 vezes na semana que eu preciso daquele medicamento pro meu corpo. Academia é medicação. Boa. Exercício físico é medicação. É isso aí. E eu preciso disso. Eu dependo disso. Top, sensacional. Então a gente tá vendo aí que isso é importante, né? Pra manter a performance profissional em alta. Em alta. Porque o corpo físico, o emocional não estando legal, cara, você não vai entregar aquilo que você precisa entregar profissionalmente. Nunca, nunca. E quais são os planos futuros da Restitui e como que tu pretende continuar expandindo a empresa? Ai, Rogério. Bom, eu vou contar aqui de primeira mão. Tem gente que a gente já olha e já sabe a resposta e já sabe também muita coisa, né? Então, tipo assim, é amizade. O cara vai olhando e fala, tipo, tá numa reunião, se tiver uma coisa que não vai dar certo, você já olha pro amigo já. O cara, pô, já sei o que o outro tá pensando, né? Foi tipo isso aqui agora. A gente tava terminando 2022, certos de que não faríamos investimento nenhum. E eu terminei 2022 botando meus pés na cidade de Extrema, por uma direção da Amanda, mais uma vez a Amanda sendo usada por Deus para me abençoar profissionalmente, porque o estado de Minas tem incentivos e muitos clientes querem estar no estado. Então você que está me ouvindo aí, que tem o teu e-commerce, que precisa estar no estado de Minas, estou te contando aqui de primeira mão que a Restitui está com a filial homologada no estado de Minas, com um novo armazém de 9.500 metros quadrados, com uma capacidade para 12 mil posições porta-pallets. E essa é a novidade para 2023 aí. Sensacional. E agora o compromisso nosso é desenvolver a filial de Extrema e estourar a capacidade dela o mais rápido possível para a gente continuar crescendo aí. Porque... E de Extrema para os outros lados, né? De Extrema para o mundo. Pro mundo. Sensacional. E por fim, o que você diria para as pessoas que estão enfrentando dificuldade, buscam inspiração para seguir em frente? Essa é forte, né? Não desista, persista, acredite no seu sonho. Ninguém vai fazer por você. Na crise, né? Quando disseram nos 4 cantos do município de Guarulhos que eu estava quebrado e me perguntaram onde está o teu Deus, eu disse para minha turma o seguinte: vamos até o último dia, e se alguém tiver de apagar a luz, que seja eu, que seja você. Eu acredito no meu sonho até o último momento, e como eu dizia aqui nos bastidores, quando eu cheguei aqui eu fui abençoado. Nós alugamos o armazém de Extrema, Seba, e a gente precisava apresentar um seguro fiança lá. E uma empresa que faturou quase 50 milhões de reais no final do último ano, teve o seguro negado por umas 12 seguradoras. Uhum. Absurdo isso. Um absurdo. Um absurdo isso. E seguradoras que eu sou parceiro, que eu pago uma bala de seguro pra eles por mês. Exatamente. Então eles já conhecem, né? Já conhecem a história. Já sabem quem é o Rogério. Eu construí um legado nesses 18 anos. Esse ano a Restitui faz 18 anos. Eu construí um legado na cidade de Guarulhos, eu construí um legado no estado de São Paulo. Eu quero ver o fornecedor que vai ligar aqui pra mim agora, ao vivo, aqui, pra dizer assim, ó, a Restitui tá me devendo, não me pagou. Não tem, pô. Não tem. Não tem. Mas pra honra e glória do Senhor Jesus, hoje saiu o seguro fiança do armazém de Extrema. Sensacional. E tá coberto de acordo com o contrato que nós assinamos, porque eu tenho um princípio na minha vida. Aquilo que eu falo, eu cumpro. Boa. Aquilo que eu assino, eu cumpro. Não preciso de papel pra cumprir aquilo que eu falei. Se eu falei, eu vou cumprir. Top! Só não vou bater na mesa. Que você deu tua palavra? Cumpra a sua palavra. É isso aí. É o que eu falo. Contrato, ele é só pra estar no papel. Mas o que vale é isso aqui, ó. E o que mais tem hoje é a dificuldade do homem ter caráter e cumprir aquilo que falou. É isso aí. Negão, você falou, você deu tua palavra pra tua esposa, pro teu filho, vai fazer. Pro teu empregado, cumpra a tua palavra. É isso aí. Cumpra. Isso é que eu falo. Mas vai doer no bolso, pra eu cumprir, vou ter que vender meu carro. O problema é teu. Vende o carro e cumpre o que você falou. Então eu vou fazer. Assim é Deus. Agora tá passando do que eu tô falando? Doutor, tá passando. Então eu não vou fazer. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, só para que se arrependa. Prometendo ele não cumpriria? É isso aí. É o que eu falo, cara.
Mas, para que tudo isso que eu contei aqui resumidamente acontecesse, veio uma palavra de Deus para minha vida que eu quero deixar aqui para vocês. Moisés, meu servo, é morto, Josué. E a partir de agora é você que vai conduzir o povo. Eita, olha aí, ó. Seja forte, Corajoso. E vai. Porque eu serei contigo. Aonde colocar a planta dos teus pés, eu estarei com você. Nós estamos falando de empreendedorismo. Como é que eu, como um bom cristão, vou falar de empreendedorismo sem falar que Deus está no meu negócio? Não tem como. Deus está no meu negócio. E a porta que Deus abre é Ele que abre. Pode crer. Eu não consigo convencer ninguém de que o meu negócio é melhor do que o do outro. Eu tenho um monte de concorrente. Mas aquilo que eu falo, eu faço. Boa. Porque é um caráter que o cristão tem de ter. Você que é cristão, que tem me ouvido e tem dado a tua palavra para algumas pessoas, elas estão esperando até hoje, começa a cumprir a tua palavra, porque alguém vai cobrar de você. E não são as pessoas. Não são as pessoas. É isso aí. É o chefe, né? O chefe vai cobrar. Porque, como eu disse no começo, né? Eu não sou, eu estou. Eu estou. E a hora que ele quiser arrancar da cadeira, ele arranca da cadeira. Seja pelo Covid, seja por uma pneumonia, seja por um acidente de carro, seja por um acidente vascular cerebral. Acabou pra você, acabou pra mim. Fora, vou botar outro. E não vou de carreta pro cemitério. É isso aí. Não vou. Que louco. Vou no caixão. Sensacional. Não vou levar um porta-parte dentro da carreta. Vou direto no carro funerário pro cemitério. Muito louco. É isso, meu irmão. Top demais. Não desista, persista, acredite no seu sonho. Que história. Um monte de gente vai vir dizer pra você, Seba, que o teu sonho é impossível. É aí que eu entro. Quando a pessoa diz que é impossível, eu vou pela contramão do impossível e vai se tornar possível porque nós servimos um Deus do impossível. Lázaro estava morto e as pessoas questionando Jesus, se você tivesse chego no dia que eu te chamei, ele não estava morto. Aí Jesus falou, não está morto. Isso aí não é pra morte, é pra que o nome do Senhor seja glorificado. Ei, remove a pedra da falência da tua vida. Remove a pedra de desistir daquilo que você começa e não termina. Remove a pedra, deixa Jesus entrar, cara, e você vai ver que não tá falido. É isso aí. Essa é a parada. A gente recebe muitas palavras negativas dos outros. Você não pode, você não vai conseguir, você não é capacitado. Ei, o cara que vos fala aqui não tem faculdade não. Minha faculdade é FDV, Faculdade da Vida. É a mais cara que tem. E agora eu tô fazendo MBA lá no G4. Boa. Tô aprendendo com quem sabe fazer. É isso aí. Tô aprendendo com pessoas que são melhores do que eu. Top. Se cerque de pessoas que têm mais conhecimento do que você. Se cerque de pessoas que podem te aconselhar a subir ou não degrau. Porque já passaram por eles. Tem muita gente se relacionando com galinha. Galinha cisca o chão e olha pra baixo o tempo todo. Cara, se relaciona com águia que voa alto e olha de cima pra baixo. É isso aí. A galinha cisca olhando pro próprio pé, Seba. E às vezes a gente quer se relacionar com pessoas que estão no mesmo nível que a gente. Você não vai escalar. E eu vi um cara falando que a gente tem que escolher os nossos relacionamentos, cara. A gente tem que escolher. Escolha quem serão seus amigos. Escolha quem vai entrar na sua casa. Escolha quem vai entrar no seu consultório. Tem que escolher. Tem que escolher, porque não adianta. Se não escolher certo, vai dar B.O. Quem que você escolhe? Quem que você abre suas histórias? Quem que você fala suas coisas? Eu escolho Deus. É isso aí. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo. É a melhor amizade que tem, não, Rogério? Eu já morri pra minha vida. Pra que a vida dele se manifeste em mim. Não é mais a gente. Cara, Rogério, eu queria te agradecer. Sensacional. Mais um episódio aqui do Dr. Faixa Preta. Essa história aí de superação, crescimento, essa história de fortalecimento espiritual, né, cara? Porque eu acho que não é nem religião. Religião, ela chama religare, né? É o que liga o homem a Deus. Só que ela também separa um pouco. Eu acho que é mais fortalecimento espiritual mesmo. É saber quem você é, saber sua identidade. O Rogério vai dar aqui as últimas palavras, vai falar como que você encontra Restitui nas redes sociais, como que você encontra ele. E, cara, só tenho que te agradecer. Foi sensacional. Fui abençoado aqui nesse podcast de hoje. Sensacional. Obrigado. Como eu costumo dizer, Seba, religião mata, cristianismo junta. Cristianismo faz uma junção de pessoas. É isso aí. Em prol de um único objetivo. Qual? A salvação. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vírgula. E as demais coisas. Quais demais coisas? Tudo o que você precisa. Deus sabe que você precisa. Olha o pombinho lá fora. Ó. Olha esse passarinho aí na sua janela. Ele não tem casa para morar.
ele não tem geladeira, ele não tem fogão e, contudo, o Pai Celestial o alimenta. Eu só tenho a agradecer o convite demais. Muito obrigado, eu me sinto extremamente honrado aqui, prestigiado por você. Muito obrigado mesmo. Eu sei que foi o próprio Deus que tocou no teu coração. Foi. Porque quando você me mandou a mensagem, eu te mandei um áudio dizendo, eu tava pegando o celular para te ligar. Exatamente. Então, obrigado mesmo. E para você que nos ouve, cara, não adia mais não, vai. Recebe Jesus logo, deixa ele entrar. Ele tá batendo a porta aí, ó. Abre a portinha aí, deixa Jesus entrar, porque ele tem um tempo novo pra tua vida. Glória a Deus. Rogério, antes de mais nada... vou te dar um presente aqui, pra mim não esquecer, que eu sempre esqueço, e aí depois tem um obrigado aqui. Adoro ganhar presente. E eu vou te dar esse presentinho aí pra você dar uma olhadinha aí. Adoro ganhar presente, ó. Estão gravando aí? Ganhei presente, hein? Você tá vendo aí que tá escrito? Ó, vou ler pra você, não tá conseguindo traduzir, né? Eu vou ler pra você, ó. Cuida da sua saúde para não perder tempo no futuro com a sua doença. Dr. Sebade Souza, meu amigo. Tamo junto. Olha aí, ó. Fantástico. É isso, hein? Caraca, velho, que camisa, velho. Só no podcast do Doutor Faixa Preta. Só não vou trocar aqui agora, senão vou ter que ficar... Só não tá batendo a conta, velho. Toda semana tem uma camisa dessa. E aí, gente, vamos prestigiar? Olha aí, ó, o livrinho do Dr. Sebal Sopro. Fala um pouquinho, doutor Sebai. Aí, doutor, o sopro surgiu na pandemia, né, de 2020, em março, tinha 8 dias de lockdown, e aí Deus falou pra mim, tudo que você falou aqui, Deus falou pra mim que muitas pessoas iam morrer, mas não era o tempo delas morrerem. Iam morrer porque não estavam cuidando do corpo, e o corpo é um templo do Espírito Santo. E ele falou, esse livro você vai falar de mim, porque eu tenho o primeiro livro que é Por que Comemos o que Comemos, então eu conto toda a minha história e tal, e no final do Por que Comemos o que Comemos, tem a oração de confissão, da aceitação de Jesus e tal, na sua vida. Só que nesse livro do sopro, ele é inteiro com vários versículos da Bíblia, tô dando um spoiler aqui que não era pra me dar, que é uma estratégia, vários versículos e mostrando que realmente o corpo ele não vem da gente, o corpo ele é um dom do Espírito Santo de Deus e as pessoas não cuidam, estragam e às vezes não vai chegar no seu propósito aqui nessa terra, não porque Deus morreu e era o dia de você morrer, mas porque Deus parou, mas sim porque você paralisou o seu corpo por não cuidar, não se alimentar bem, não treinar e não procurar um médico especialista para poder cuidar. Antecipou o fim. E aí eu falo sobre as considerações da vida e da morte. Fortíssimo. Bom, gente, vamos lá. Você pode encontrar o Rogério no Instagram. Isso. Rogério Ribeiro SP. E Restitui Logística. Digita lá Restitui Logística e você nos acha no Instagram, no LinkedIn, tá bom? No YouTube. Tem vídeo nosso no YouTube lá, tem um vídeo bacana. Tem um depoimento fantástico lá no YouTube. Assiste lá. Top. Você vai gostar e tenho certeza que o que tá lá vai falar bastante com você aí. Sensacional. Galera, obrigado para quem ficou até aqui. Toda semana a gente tem um novo episódio do Doutor Faixa Preta com mais histórias, mais insights de empreendedores de sucesso e eu te espero no próximo episódio.